E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar. Vocês vejam que hoje está tudo rosa, né? Eu estava falando antes do programa começar que se eu tirasse o casaco preto ia ser o programa da Barbie hoje. Adoro rosa, às vezes é bom usar, ainda mais com esse dia lindo. Bom, hoje a gente tem muito assunto legal, é óbvio. A gente começa conversando com a Relações Públicas e proprietária de empresa de comunicação, Shana Lima, que vai falar sobre comportamento do consumidor. Bom, um assunto que interessa a todo mundo que tem empresa, né? Isso aí é claro, necessário, imprescindível. Também vamos conversar com a enfermeira Débora Padilha, que vai nos falar sobre curativos, algumas atenções para as pequenas lesões e vai inclusive nos ensinar a fazer um bom curativo. Coisas que toda mãe e pai também precisam saber. E falaremos sobre tendências de moda vindas diretamente do exterior com a Tatiana Jäger, que vai nos contar como é que foi a visita dela aí na Europa. E ó, tem muita coisa legal pra gente ver. Então, bora começar esse programa. E o Tá Rolando de hoje traz o sonho de consumo de qualquer pessoa. Já imaginou pegar um biscoito da sorte e ganhar nada menos que 1.330 bilhões? Pois é isso que aconteceu com o norte-americano Charles Jackson Jr., que de 66 anos, que ganhou 344 milhões de dólares. Olha aí que maravilha. Segundo a agência de notícias Associated Press, ele vai doar dinheiro para instituições de caridade, graças a Deus, até porque, vamos combinar, né, gente, que 1.300 bilhões de reais, a pessoa tem que se esforçar para gastar. Então, parabéns, Charles. Olha, foi um golpe de sorte incrível. E eu adoro nesses momentos, eu não sei vocês, mas eu penso assim, já que provavelmente não ganharemos, né? Porque eu não jogo também, para isso tem que jogar. Eu gosto de só ficar pensando o que eu faria com esse dinheiro, já me dá um momento de felicidade, né, Shana? O que tu faria com esse dinheiro? Tem em mente, assim? Eu sou a louca da viagem, né? É. Então eu acho que eu ia passar dentro de um avião, conhecendo o mundo inteiro. Fazer uma volta ao mundo. Sim. Mas tu sabe que, antes da gente começar o nosso papo, vamos viajar na maionese. A primeira coisa que eu faria mesmo seria pegar uma verbinha mínima e assim, eu vou comprar o que eu quiser, porque eu acho que nunca mais a pessoa vai ter essa satisfação. Vai dar dinheiro, né? Depois fica banal, então daí tu vai lá, depois aí tu compra as passagens, faz a volta ao mundo. Eu acho que eu ia chegar no guichê do aeroporto e perguntar assim, moço, pra onde que é o próximo voo? É pra Istambul, tô indo. Mas tu iria sozinha ou ia levar o maridão? Marido, família, pai, mãe, cachorro, papagaio, todo mundo, porque assim, é família grande. A família grande, então realmente teria que ser esse 1 bilhão de reais. Bom, inclusive não só levaria o marido, como foram ambos, né? A Shana que tem uma empresa de comunicação que há 2 anos atende ali na região de Gramado e lida muito com marketing digital, né, Shana? Como é que tu vê hoje o comportamento do consumidor diante de todas essas alterações culturais que a gente tem vivido? Porque realmente estamos num momento sem paradigmas, com diferenças geracionais muito grandes. Então, como é que, do teu ponto de vista, do teu negócio, tu vê a realidade hoje? Bom, essa parte de gerações ela é muito importante para o comportamento do consumidor. Se a gente for olhar para a história do comportamento do consumidor, a gente divide as necessidades de consumo em 4 grandes categorias. O período de consumo das commodities, o período do consumo dos produtos cada vez mais segmentados, cada vez mais nichados, mas produto físico. A era dos serviços, que preciso de um táxi, preciso me deslocar de algum lugar, eu vou chamar um táxi. E simplesmente ser atendida pelo taxista me bastava. Hoje em dia já não é mais assim, hoje em dia a gente está vivendo a era das experiências, a gente tem ouvido muito falar em experiência, não é balela, é verdade, isso é uma necessidade de consumo que veio muito em função da evolução digital, né? Quando a gente olha para dentro das gerações, pessoas mais idosas, pessoas de média idade, pessoas mais jovens, a gente percebe comportamentos diferentes de consumo. Porém, o digital ele influencia tanto quanto
nos jovens, os idosos, porque os idosos convivem com os jovens e vão moldando o seu consumo, o seu comportamento de consumo com base nas relações que tem dentro de casa. Aliás, isso é algo, acho até que recente na história da humanidade, talvez. Não tenho dados para comprovar, mas como os mais idosos ou as pessoas mais maduras têm tentado se oxigenar e se atualizar em função realmente desse convívio com os mais jovens, né? E isso é muito proveitoso para todo mundo, porque acaba realmente havendo uma troca muito grande e com certeza, bom, aí sim, economicamente também tem um impacto, né? Tem. Sabe que meu sogro faleceu há poucos meses atrás e a última cena que eu lembro dele é sentado na mesa da minha casa, na mesa de jantar da minha casa, com o tablet na mão, assistindo vídeos no YouTube. Olha! Então, quando a gente pensa em divulgação via redes sociais, a gente lembra muito na hora de anúncios, né? Anúncios segmentados. E a gente pensa, mas o idoso ele não está dentro das redes sociais. Ele não está na velocidade e na frequência que os mais jovens estão, mas eles também são influenciados, né? Eles também estão cada vez mais dentro do WhatsApp. Eles recebem, fazem parte de redes de relacionamento dentro do WhatsApp. Eles fazem parte dos grupos de família dentro do WhatsApp. E eles acabam recebendo informações por tabela, literalmente, dos filhos e dos netos, né? Então é natural que não só natural, mas muito necessário que a gente comece a pensar em como que a gente atinge através da nossa comunicação, os públicos, as faixas etárias mais altas também, né? Mas tem um ponto bem importante antes da gente falar sobre comportamento de consumidor, que é quem é o consumidor, né? Muitas vezes as empresas esquecem de analisar e entender quem é o meu consumidor. Porque é a partir disso que eu consigo entender o que eu posso fazer para chegar nele. Para daí direcionar realmente a estratégia. Exato, exatamente. Agora, é super interessante isso que tu falaste do acesso das pessoas mais maduras mesmo, acesso à internet, porque a gente ouve muito falar sobre o problema daquele consumidor que não se sente representado, né? Então, isso acontece muito em questões tanto de gênero quanto de raça também. Sim. Não me vejo representada, então não compro esta marca. Como é que eu não ouço falar tanto disso em termos de idade, mas com certeza há uma influência muito grande, porque assim, tu pega várias marcas de roupa e tu só vê mulheres na faixa dos 30 anos. E magras. E magras. Magras, né? Sim. Com aquele biotipo bem clássico. Quando a gente sabe que uma parcela muito grande de compradoras, ainda mais via Instagram, é mulheres 50 a mais. Sim. Né? Como equilibrar isso aí? Tu sabe que, sim, a gente vê muito mulheres mais jovens e mulheres magras fazendo propaganda de roupa, por exemplo, mas tem uma característica que aí é uma opinião bem pessoal do que eu vejo em um cliente nosso, tá? Nós temos dentro da loja uma figura jovem que se comunica com mulheres de 50 a mais, de 40 a mais, 50 a mais. E é nítido o quanto essas mulheres se identificam com essa mulher de 30 anos. Ela não é magérrima, ela não é Miss Brasil, ela é uma mulher normal. Elas se identificam com essa jovem e eu acredito que seja muito por conta do conteúdo dela e da forma que ela se relaciona com essas mulheres via Instagram. Sabe, ela traz exemplos do dia a dia. Então, o que eu acho também que é importante? Além de entender quem é o público, que faixa etária que tipo de produto consome, como é que tu te comunica com essa pessoa? Que experiências que tu pode trazer para dentro do teu dia a dia na comunicação que vai gerar identificação em quem está te assistindo. Sim. Isso tem a ver com o ponto que tu levantaste agora há pouco, né? Conhecer o meu público. Exato. E a partir daí saber, bom, meu público é esse, o que ele espera também do meu produto, do meu serviço. Exatamente. E também com isso a gente consegue promover melhorias no produto e no serviço, né? Porque não quer dizer que hoje, se eu compro rosa, amanhã eu vou continuar comprando rosa. Pode acontecer alguma coisa no mundo que vai me influenciar para eu deixar de gostar de rosa. Eu vou gostar de amarelo ou de verde-limão. Então, é importante a gente entender o comportamento do consumidor, importante a gente entender o nosso perfil de consumidor, que está dentro das nossas empresas, mas é importante a gente ter uma visão macro, uma visão guarda-chuva de mundo mesmo, né? O que está acontecendo com as grandes marcas hoje elas acabam ocupando um espaço de educação no perfil de consumo.
tudo que elas colocam no ar são com base em exemplos de necessidades da grande população, né? E isso, em rede mundial, vem como uma avalanche para a gente, moldando o nosso comportamento. Acho que foi em 2013 que uma grande marca de sabonetes fez uma campanha maravilhosa com mulheres reais, mostrando seus corpos normais, de mulheres reais mesmo. E aquele ali ganhou o prêmio de Cannes, e a partir dali, a comunicação para mulheres que tinham a ver com beleza e com moda tomou outro rumo. Porque foi realmente assim um movimento mundial de uma grande marca que tem uma superpotência, que fez as pessoas alertarem para: não, mas olha só, eu sou gordinha, mas eu também sou bonita, sabe? Isso molda como a gente vai passar a ver as marcas e consumi-las. Agora eu vou te trazer uma realidade que eu vivo, tá? Para também a gente pensar juntas aqui como essa questão não é tão simples assim. Todo santo dia eu mostro aqui no programa, no Drops de Moda, referências de moda, com alguma tendência, como usar algum tipo de peça, enfim. Eu mesmo que faço a seleção dessas imagens. Pois bem, não pensa que é fácil eu achar essas roupas em mulheres negras, plus size e maduras. Eu perco o triplo do tempo, porque não existe base de imagens para isso. E aí eu fico pensando muitas vezes, isso tudo que tu falou agora, para mim, fica mais claro ainda. Até que ponto, na hora que o consumidor quer se identificar, ele também não busca alguns padrões específicos ao invés de olhar para si? Não sei. Sim. Tá? Porque realmente é um trabalho que eu tenho, viu, gente? Eu realmente tento trazer várias opções, porque assim, algumas cores às vezes ficam de um determinado jeito com uma pele e outro com outra, então para a pessoa ter visualmente várias opções. Sim. Sabe, Ali, que a gente está vivendo também um momento de um público muito grande, eles são chamados de ativistas. São as mulheres que lutam pelo feminismo, que são contra o machismo, tem o veganismo. Tudo isso são movimentos ativistas que mostram para o mundo necessidades de comportamento. Isso é comportamento humano puro. A partir desses movimentos e muitas vezes rebeliões sociais, a grande população acaba se transformando e acaba atentando para, não, realmente, não, isso aí que está acontecendo. Faz sentido. Faz todo sentido, e eu também quero colocar isso no meu dia a dia. Pensando especificamente nas tuas buscas de imagens, uma coisa que é legal da gente olhar é, hoje com o Instagram, todos nós somos produtores de conteúdos, né? Então, assim, tu pode procurar, e aí fica uma dica, que eu acho que é uma dica legal para todo mundo. Tu pode procurar uma foto de uma mulher negra, por exemplo, usando uma pele branca no perfil de uma amiga tua. Que tem essa característica, Sim. sabe? Eu conheço a Débora e a Débora, eu sei que tem esse perfil. Vou lá perguntar pra Débora, eu vou lá procurar no feed da Débora. Sim, fazer, na verdade, a busca contrária, né? Tu já sabendo exatamente qual é o parâmetro que tu quer. Exato. E aí tentando encaixar no macro. Exato. É uma boa opção. E, na verdade, eu trouxe isso porque talvez seja uma dificuldade para as marcas, né? Eu uso aqui, mas talvez eu não consigo, de repente, oferecer estrategicamente para todos os públicos. Sim. E tem uma outra questão do comportamento do consumidor que eu acho que também é bem legal da gente falar. Existem boatos e comentários sobre loja física vai fechar, né? O que tu me diz? Já pois é, o que eu ouço é as lojas vão se transformar em locais de experiência e tu vai ter acesso aí virtual a todo o estoque, até por questões de custo. Exato. Hoje o consumidor, ele chega na loja física com a informação toda pronta. Eu quero comprar aquele vestido rosa que a Ali estava usando no programa do dia tal. Chega lá e diz assim, eu quero combinar o vestido rosa da Ali com o casaco preto. A loja física, especialmente para o brasileiro, ela não vai deixar de existir não tão cedo. Sim, a gente não médio sabe, prazo, né? Mas não vai deixar de existir tão cedo porque nós, enquanto seres humanos, precisamos da experiência de ver o produto com a mão e mais, a gente tem um perfil de querer entender com alguém nos falando o que é esse produto, como é que eu cuido dele. Então, as lojas físicas, a tendência é que elas sejam grandes showrooms das marcas, né? Hoje, a rede social de uma marca, ela é uma loja.
né? Por mais que não tenha um e-commerce estruturado, ela não deixa de ser uma loja virtual. Porque é a vitrine da loja, né? Como ela cuida do feed, como ela escreve o conteúdo. Uma outra característica bem importante que é marketing de influência, que a gente precisa começar a levar em consideração. As marcas que têm agências hoje já levam em consideração porque tem as agências por trás, mas quem não tem precisa estar atento ao marketing de influência. Acho extremamente pertinente essa tua abordagem, porque a gente recebe muitas influenciadoras, influenciadores aqui, e o que eu percebo, o que eu tenho de retorno é como o mercado ainda não está preparado para lidar de forma profissional com estes profissionais que fazem realmente um trabalho, para quem faz um trabalho sério, né? Então, como é difícil mostrar não, isso aqui dá resultado. Leva a sério, eu não estou só querendo fazer uma permutinha, né? O problema é a permutinha. E como as marcas menores, eu acho que tem que se abrir para isso, né? Sim. E existem perfis de influenciadores que convertem em venda imediata. E existem perfis de influenciadores que trabalham muito bem a parte institucional de uma marca. Mas não quer dizer que trabalhando a comunicação, a imagem, a parte institucional de uma marca, isso não vai reverter em venda. Talvez não reverta em venda essa semana ou semana que vem, mas tenha certeza que um trabalho bem feito e com frequência vai reverter em venda porque é o valor da tua marca que está subindo. Mas como que a empresa né? sabe daí qual é o tipo de influenciador que tem que contratar? Percebendo, analisando o perfil de seguidores, percebendo o nível de engajamento desses influenciadores dentro das redes sociais deles, avaliando também quais marcas, inclusive avaliando a concorrência, com qual marca, com qual influenciador que o meu concorrente trabalha. Eu talvez não vou trabalhar com este influenciador especificamente, mas qual influenciador que é similar a este? Que se equipara. Teve um assunto que rolou agora no último mês e foi bombástico assim, no mundo todo, que teve uma influenciadora com 2 milhões de seguidores. Não sei se tu viu isso, mas ela fechou uma campanha com uma marca de camisetas. Ela é uma menina super jovem. Não lembro de onde é, mas é de fora do país. E ela não vendeu 36 camisetas com 2 milhões de seguidores. E aí... a marca deve ter ficado deprimida. Foi um assunto que tomou conta, assim, das redes sociais quando estourou. Mas aí depois os analistas, avaliando o que aconteceu com a situação, entenderam que a menina, ela não era uma produtora de conteúdo. E esse é um fator bem importante de se levar em consideração, porque marketing de influência, ele acontece quando eu enquanto consumidora, admiro a Ali, admiro o influenciador digital. Se eu só sigo porque a foto é bonita, talvez isso não vai me Talvez tu nem leia. Talvez eu não leia. Exatamente. Mas eu preciso ver credibilidade no influenciador para ele me influenciar. Porque comprar é uma decisão muito importante, né? Então, assim, eu quero a opinião de todo mundo que puder me dar opinião sobre este produto. E se eu sigo um influenciador digital e esse influenciador digital, ele é legal no meu ponto de vista, eu vou comprar. Mas, se não, se ele é um mero postador de fotos, por exemplo... eu não vou comprar. Gente, não é tão simples assim. Inclusive, assim, ó, para encerrar, qual é a rede social para se investir? Ai. Rapidamente, para uma pequeno negócio. É que depende, tá? Tudo depende. Tem que falar. Redes sociais são bem direcionadas de acordo com o perfil de empresa. Tá. Vamos pensar no segmento de beleza e de moda, Instagram. E-commerce também é bem importante ter. Quando a gente olha para uma consultoria de recursos humanos, por exemplo, te enfia no LinkedIn. É importante. Sabe o que eu acho, Xana? Aí a pessoa tem que realmente contratar uma empresa de comunicação. Né? Concordo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Tenho querida. certeza que ajudou muita gente. Nós vamos pro intervalo e já voltamos. Não sai daí. Já de volta, e daqui a pouquinho nós vamos aprender a fazer curativos. Eu estou muito intrigada porque é algo que eu nunca aprendi a fazer, então será hoje. Mas antes a gente vai conferir o nosso diário da gestação. Virei mamãe. Então, gente, hoje estamos entrando na 35ª semana. Tá? Os rins e fígado, acho que tá tudo prontinho. O pulmão, acho que é a última coisa que falta para maturar, digamos assim, né? Então a gente
só entra na zona de conforto mesmo a partir da 36ª semana, que ainda falta mais uma. Mas o mais engraçado agora é que começa, como o bebê já não tem mais espaço, e não tem de fato, né, porque eu tô assim, tu não sente tantos chutes, mas sente uns rolamentos, então a barriga faz... Vocês já devem ter visto, é uma viagem assim. E como eu uso muita roupa justa, dá pra ver. Então parece um alienzinho, né? Observem aí no programa que vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando. É isso aí, gente! Ainda bem que eu li o relatório hoje pra saber exatamente em que ponto o bebê está. Bom, agora a gente vai com uma enfermeira que eu fico já até mais tranquila com a tua presença, Débora. Qualquer coisa eu já sei que tem alguém para cuidar de mim. Muito legal que nós vamos falar sobre curativos e eu, obviamente, vou te pedir umas dicas de primeiros socorros, né? Embora eu saiba, assim, que tem que levar para um profissional, para emergência, diante de qualquer dificuldade, mas a gente sempre gosta de saber um pouquinho como se virar. Então, depois eu vou pegar umas dicas com ela. O que temos aqui, Débora? Nós temos aqui o material básico para fazer um curativo, né? Tanto mais complexo como mais simples. E eu vou mostrar depois para vocês as técnicas, assim, né? De como fazer pra gente... porque normalmente a gente fica ansioso, não sabe o que fazer, como é que lava, né? Então, coloco na água, coloco no soro. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês depois como é que a gente vai fazer os curativos. Tá, então vamos supor, nós temos aqui, eu vou pegar, ó, vou mostrar aqui na câmera, um pé lesionado, tá? Eu tenho que imaginar que isso aqui é uma lesão específica, do que poderia ser, pode ser de qualquer coisa? Qualquer tipo de lesão. É lesão aberta. A partir do momento que a gente tem uma ferida, né, que a gente tem a exposição da pele aberta, então a gente não tem mais a proteção da pele, então a gente tem uma ferida. Então é aí que a gente tem que ter os cuidados, que normalmente as pessoas não dão bola. Pega esse pé aqui lesionado, que as pessoas acabam não dando bola às vezes por uma mordida de cachorro, às vezes por uma queimadura, às vezes por uma feridinha que coça e abre uma lesão. Então, dependendo da patologia do paciente, o grau do paciente, enfim, todos os tipos de ferida aberta, quando eu tenho pele exposta, a gente tem que sim proteger, né? Então, a gente tem que ter os cuidados, né, com a pele e a gente tem que fazer curativos e manter fechado e manter protegido. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de tu prosseguir. No caso de uma queimadura, por exemplo, que cria uma bolha, né? Certo. Aí essa bolha, eu deixo ela fechadinha ou é preferível que ela abra e daí cria essa ferida para... Vai variar muito do tipo de queimadura. Normalmente a gente pede para as queimaduras lavar na água, né? Água corrente, porque vai diminuir a dor e apenas na água, né? Ou no soro fisiológico e não colocar mais nada em cima, que as pessoas têm algumas, né, ideias assim, de colocar pasta de dente, algum tipo de gel, enfim, não coloca nada. Se formar bolha, que nem sempre forma, né? Mas se for uma bolha muito grande, normalmente daí vai para as unidades de saúde e dependendo do profissional eles rompem a bolha, mas senão a bolha fica. Tá? Porque é um método de proteção da pele a deixar a bolha, a gente não rompe a bolha. Sim, a natureza mesmo dizendo que tá ali deixando ela fechadinha para esses fins. Tá, bom, então tá, lesionamos o pé, eu tô aqui imaginando, né, o meu filho voltou do futebol com alguma lesão desse tipo. Isso. O que se faz? Lesão aberta, né? Então, quando a gente tem um tipo de ferida, qualquer tipo de lesão aberta, a gente vai lavar sempre as lesões com soro fisiológico, né? Então, a gente sempre fala para não fazer gotejo, a gente tem que fazer esguicho, tá? Então, eu trouxe aqui uma bandeja, enfim, uma cubinha que tiver em casa. A gente vai colocar o membro onde tiver a lesão e a gente usa soro fisiológico em forma de jato, tá? Porque eu preciso lavar a ferida. É essa força aqui que eu faço com o jato que vai tirar então todas as impurezas que eu tenho na pele, na lesão. Não é para fazer isso aqui, ó. Gotejo não me adianta. Gente. É lavar em jato, tá? Tá, por causa da pressão mesmo. Por causa da pressão, tá? Então a gente lava em jato as lesões. Depois que a gente lavar bem a lesão, a gente vai secar. Eu não coloquei as luvas, né? Mas a gente coloca, lava bem as mãos primeiro, né? A gente lava a mão, higieniza as mãos, se tiver álcool gel, a gente põe álcool gel.
usa as luvas. E tem que ter essas luvas em casa, então, é Se recomendável for que se uma outra pessoa fazendo o curativo, sim. Porque é a proteção para mim que estou fazendo o curativo. Tá, entendi. Então a gente usa a luva. Se é eu mesma fazendo em mim mesma, eu higienizo bem minhas mãos e eu posso usar o método. Te pergunto, claro, é que eu tô vendo como mãe, tá? Isso. Então acaba que a minha preocupação comigo mesma é mínima, eu tô preocupada com o filho. Isso, o ideal é higienizar bem as mãos, né? Sempre higienizar as mãos antes dos procedimentos. Depois que eu lavar bem com soro fisiológico, daí a gente vai usar as gases, né? Que são esses tipos de gases aqui, que são as gases estéreis, né? Que tem de 2 tipos de tamanho. Então a gente vai pegar as gases e a gente seca em volta da pele, tá? Não põe direto ali na lesão. Não seca a lesão, tá? Antigamente tinha a ideia que a gente fazia, esfregava a ferida, esfregava o leito. Não se esfrega o leito da lesão, tá, gente? A gente fala leito é essa região aqui de onde está a ferida, onde está aberto. Então a gente seca apenas a pele ao redor. Isso é para limpar a pele, para evitar que as impurezas caiam na lesão? Não, é para secar mesmo o leito, para quando a gente fizer o curativo estiver seco e não deixar a pele em volta muito úmida, tá? A lesão, sim, a lesão pode ficar molhada, ela tem que ficar úmida, tá? Depois disso, então, a gente vai aplicar o produto daí que for para aplicar, né? Mas como a gente vai estar em casa, a gente pode apenas fechar com gaze, né? Se é uma lesão mais simples. A gente daí fecha com uma gazezinha, tá? Tentando fazer o máximo como a gente não vai ter pinça em casa, não vai ter os materiais estéreis, assim. Então, quanto menos a gente contaminar, que a gente fala, a gaze, né? Então, assim, eu não posso ficar tocando, não posso pegar a gaze e ficar tocando nela. A gente está contaminando ela, por mais que as mãos estejam lavadas, enfim, a gente acaba contaminando. Então, o ideal é a gente pegar de uma forma, né? Que é a técnica limpa que a gente chama, e que a gente não contamine o meio onde eu vou tocar na pele. Sim, tá tentando pegar pelas pontinhas com as mãos higienizadas. Tá? Exatamente. E daí a gente vai fazer o fechamento dessa lesão. A gente vai colocar a gazezinha ali em cima, né? E vai, ou a gente coloca, dependendo da área, né? A gente pode fechar com fita, né? Que normalmente são as fitas adesivas, daí a gente vai colar. Ou a gente faz o fechamento com as ataduras, que é o mais indicado. Porque a atadura, na verdade, ela serve apenas para fixar, a gente fechar o curativo, manter bem fechadinho. Tá, mas aí tem que fazer tudo que tu fizeste antes ou dá para ir direto para atadura? Não, tudo. A atadura é só para fechar. A gaze é o curativo primário que a gente chama. A atadura é só para a gente fechar, para na hora da gente colar o adesivo, a gente não colar direto na pele. Tá. Porque principalmente em pacientes mais idosos, tem a pele mais fininha, na hora de descolar o adesivo, a gente acaba lesionando a pele também. Daí é outra ferida que causa. Tá. Então a orientação é sempre a gente passar uma atadurinha para isso, para a gente proteger a pele, né, daí até o final, enfim, daí corta a atadura, né? E prende com fita crepe, fita micropore, o que tiver. E esse é o ideal. Tá? O ideal é a gente fazer esse tipo de curativo. Então, lavar com soro em jato, secar a borda, não seca a ferida, não esfrega a ferida. Põe a cobertura que tiver que pôr daí, né? Em casa, gaze, sempre gaze estéreo, e fecha com atadura ou com uma fitinha. Então, na verdade, assim, o que tem que ter em casa, que eu anotei aqui, né? Porque eu sou péssima, minha gaveta de medicamentos e itens de primeiro socorro é horrível. Soro fisiológico em jato, gás e fita adesiva. Isso. Tá, isso é o mínimo do mínimo. Esse é o mínimo pra gente deixar fazer um curativo Aquelas simples. Coisas antigamente, mertiolate, isso aí não se usa mais. É que daí, cada leito da lesão que a gente fala, né, a gente usa um tipo de curativo, de cobertura. Esse é o mais simples. Metiolate a gente usa quando tem algum corte imediato, daí a gente coloca. Mas para lesão, assim, aberta, crônica de mais tempo, a gente não usa, tá? Mordida de cachorro. Se eu tenho uma mordida que é um cachorro meu, doméstico, a gente conhece, que é vacinado, e for uma mordida pequenininha, enfim, eu posso lavar com água e sabão,
porque a boca do cachorro é bem contaminada. E a gente faz esse curativo básico, né, e observa aquela lesão. Se é uma mordida maior, vai para emergência. Sim. Se é um cachorro de rua, que a gente não sabe se ele é vacinado, tem que ir procurar a unidade de saúde. Sim, porque aí tem que talvez tomar antitetânica. Exatamente. Sim. Né? Quais são as lesões, na verdade, os machucados mais comuns dentro de casa? Queimadura essa simples de... Claro, uma queimadura maior, obviamente tem que ir para uma emergência. Mas essas queimaduras já botou a mão no lugar quente? Aqui eu acho que no sul o que mais tem é de água quente, água de chimarrão é o que mais aparece, que daí causam as bolhas, enfim. Eu acho que é esse tipo de queimadura, com água quente, talvez no fogão, alguma coisa desse tipo. Mas os cuidados é esse, queimou, lava com água corrente, né, da torneira mesmo, porque vai diminuir a dor, né, e não precisa, dependendo assim, nem precisa fazer curativo nenhum, porque eu não vou ter a pele exposta, só vou ter a pele se a bolha romper. Sim, daí é só aquele vermelhinho mesmo, ardidinho do... Daí se a bolha romper, a gente faz curativo. Aquela história de passar pomadinhas específicas, ajuda ou não? Pra queimadura? Não. Melhor deixar realmente só água corrente. Exatamente. Porque daí se a bolha romper, daí a gente vai ter que ver como é que tá a lesão, a pele, ali o leito da ferida, para ver que tipo de curativo a gente vai usar. Daí sim o profissional da saúde, né, que tem essa experiência, que daí vai indicar. Daí tem uma gama de curativos, de coberturas que a gente pode estar utilizando. Alguma dica muito imprescindível para as mães como eu, que são muito atrapalhadas nessa área, que eu preciso saber? De queimar? De De curativo? primeiros socorros em casa. Eu acho... Saia correndo com seu filho e vá para a emergência. Não, acho que se tem uma lesão, uma ferida, um corte, é isso, lavar. Se é corte imediato, assim, pode lavar com água e sabão, não tem problema nenhum. Sabão né? neutro. Sabão neutro. Se tiver soro, lavar com soro após. Perfeito. Isso para corte imediato, se tiver terra, enfim, pode lavar. Já fiz minha lista de compras da farmácia. Isso, que é diferente das lesões crônicas. Sim. Só tem uma lesão de paciente que tem uma lesão ulcerovenosa, pé diabético, daí a gente orienta a lavar só com soro fisiológico, que daí é outro tipo de ferida. Mas aí realmente isso requer uma análise totalmente diferente, né? Exatamente. Mais profissional mesmo. Exatamente. Mas, Débora, muito obrigada. Já estou me achando super apta a cuidar de uma pequena lesão doméstica. Espero que vocês também, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Não sai daí. Já de volta, estamos agora com a consultora de imagem e estilo Tatiana Jäger, que voltou recentemente, numa viagem de 10 dias a Paris, em que ela passou pelas principais casas do ramo da moda e voltou com muita coisa bacana para contar para nós, né, Tatiana? Sim, estive em Paris, tive a oportunidade de participar de uma experiência incrível, um curso de estilo em tendências, em que eu visitei várias maisons de luxo, tive a oportunidade de ser recebida pelo gerente, tomar café, ser bajulada, né? Um sonho das mulheres. Ai, deve ter sido incrível, uma maravilha. Foi maravilhoso, e o mais incrível é conhecer a história que vem por trás dessas marcas, a história de vida das pessoas que criaram essas marcas, né? Eu vou contar da Elsa Schiaparelli, já inspirada em ti, que está de rosa e preto. A Elsa Schiaparelli era da época da Chanel. Elas se diziam um pouco concorrentes, apesar de terem estilos completamente diferentes, né? Mas elas vêm de uma época de guerra, de muito pouco consumo, né? Então, a Elsa Schiaparelli, ela tinha uma visão muito à frente do seu tempo. Ela era filósofa. E ela, na época não se falava em collab, ela já fez collab com Picasso, com Salvador Dalí, e ali que ela começou a entrar no mundo da moda. Ela foi conhecida pelos laços. Ela fez a primeira roupa dela e era tricô. E ela fez um lação enorme para ir num baile. E a mulherada, olha, coisa diferente, ficou de olho. E o estilo dela era muito exótico e surrealista. Ela gostava muito de temáticas de circos, elefantes, bocas. Pena que não dá para mostrar imagens aqui agora, mas as criações dela eram incríveis. Ela é muito conhecida por ter criado o vestido lagosta. É um vestido que na época ainda se usava os largões
ela fez ele mais ajustado e bem na frente aqui era uma lagosta. Sugestivo, né? Como ela gostava de ser um pouco polêmica e muito lindo. Ela fez também um vestido todo preto com os bolsos aqui e o botão no bolso não era botão, eram argolas de gaveta. Por isso que chamou vestido gaveta. E ela que foi a responsável por criar o rosa shocking. Não existia essa tom. cor, esse tom, e ela foi responsável por criar esse tom. Então, a marca dela, o perfume é um busto, criado por Salvador Dalí, e o perfume é shocking, né? E ela desenvolveu a marca, a cor rosa shocking. Agora, que época de ouro também, né? Para criar arte e criar moda. Não, eles eram impressionante como eles eram, tinham ideias fantásticas, assim, é surreal o que a gente vê. No caso, surreal era surreal, literalmente, né? Não, imagina naquela época, em 1930, ela criou um livro de poesia erótica. Os pais dela mandaram ela para um convento. Sim, essa mulher está louca. Sim, vamos ver se ela vai ter um jeito. E quando voltou, ela aí mesmo que ela... Mas a história de vida dela é muito interessante também, porque ela tinha uma irmã e a mãe dela só dava atenção para a irmã. E a irmã... E ela se achava muito feia. E a mãe dizia, realmente, que ela não era bonita. Ah, mas que mãe horrível! Exato. E a mãe dela gostava muito de plantas, flores. Ela chegou ao absurdo, na época, para chamar a atenção da mãe dela. Ela se pintou toda de terra e colocou uns galhos em cima dela. E apareceu na frente da mãe dela para ver se a mãe dela... Era literalmente para chamar a atenção. Para chamar a atenção. E aí isso aí virou um ícone na maison dela. Um ícone é uma bola que se tem, um círculo com rosas. Isso é uma marca que tem na maison dela como referência a essa história de vida. O que é bacana, Tatiana, tu trazendo, e só com essas histórias de uma estilista icônica, a gente já compreender que por trás dessas grandes marcas de moda, que a gente entende inclusive como marcas de luxo, existe todo um simbolismo por trás, né? E uma razão pela qual elas são icônicas, né? Não é por acaso. E isso que é o legal de tu beber na fonte, porque aí quando tu quer vestir uma peça Chanel, é porque existe toda uma história por trás. Não é simplesmente golpe de marketing, né? É, realmente. E é muito interessante também, porque nessa época, a época da Elsa Schiaparelli é muito ligada à época da Coco Chanel. Mas aí depois disso vem Dior, Balmain, o Roger Vivier, que é dos sapatos, Yves Saint Laurent, todos eles, Oscar de la Renta, o Karl Lagerfeld, todos têm uma conexão entre eles. Muito interessante. O Karl Lagerfeld foi assistente do assistente da Balmain. Ele começou lá na Balmain, por isso que a Balmain tem alguns tweeds, porque ainda é referência ao Karl Lagerfeld. O Oscar de la Renta também foi estilista da Dior por muito tempo. Então, é interessante. Qual foi o local que tu visitou lá que mais mexeu contigo? O local em si, acho que foi o Museu do Yves Saint Laurent. Mas a história que mais mexeu comigo foi a da Elsa Schiaparelli. Dá pra ver porque o olho brilha. É uma história fantástica. Ouvir elas falarem lá na Maison e tu vê as criações dela, os botões, as coisas, tudo que ela criava, era muito à frente do seu tempo. Sim. Sabe? Ela rompeu, literalmente, ela rompeu barreiras. Então, é muito, muito lindo. Mas o Gaultier também, que está vivo até hoje, que é o único dessa geração ali que está... ele está dedicado só à alta costura, com hora marcada. Mas a história dele também é muito interessante, do Gaultier, que ele começou brincando com o ursinho de pelúcia dele. Ele tinha um ursinho, então ele pintava o ursinho, ele maquiava, ele vestia. Lá pelas tantas, a avó dele, percebendo aquilo, deu para ele uma boneca. Em cima da boneca ele começou a criar. Por isso ele tem um perfume, que é o busto dele.
foi inspirado nessa boneca que a avó deu para ele. E ali ele começou a construir toda a história. Ele começou trabalhando, ele começou a desenvolver croquis para jornais e ele foi visto por Pierre Cardin. Pierre Cardin que trouxe ele para o mundo literalmente o mundo da moda. Depois dali ele foi trabalhar com Dior também há algum tempo e foi se reinventando. E ele também foi muito conhecido porque ele passava do mundo suburbano à burguesia assim de uma forma fantástica. Então muitos diziam que ele tinha um gosto um pouco duvidoso, né? Mas ele ficou realmente muito famoso quando ele criou o Espartilho, que a Madonna depois veio a contratá-lo para fazer uma turnê com aqueles partidos que ele... Sim, o sutiã cônico, né? E aí, a partir dali, então, ele deslanchou. E atualmente tem em Paris, isso é uma dica muito legal, tem o Freak Show, Jean Paul Gaultier Freak Show. É um musical, mas com toda a história de vida do Gaultier. É muito animado, tem uma pegada bem underground, assim. Sim, até pelo nome, né? Freak Show, a gente já fica imaginando que seja algo realmente exótico. Porque, assim, o Jean Paul Gaultier, ele foi responsável também, na época que ele começou a fazer os desfiles, ele foi o primeiro a colocar mulheres com mais idade, modelos tatuadas, homens, pessoas gordas. Ele começou a colocar tudo isso na passarela. A trazer diversidade. Inclusive, nós temos um vídeo do Jean Paul Gaultier para conferir, então roda aí. Olha só, esse é o show que tu mencionaste. Olha, ó, aí faz referências, né, às criações dele. Ele trabalhava muito com ráfia, com pena, com tapetes. Aquela camiseta, a camiseta listradinha, a camiseta marinheiro, foi ele que criou essa camiseta ali. Tem uma pegada de androginia bem forte também. Ele gostava de causar. Né? Deve ser incrível. Tu conseguiste assistir? Assisti todinho, Olha. É fantástico. Acho que quem gosta de moda, estiver em Paris, vale a pena assistir. É muito interessante. Aparece agora, não aparece as imagens, mas aparece um urso de quando ele começou. Sim, aí vem toda a história dele de uma forma bem visual, né? O smoking também, porque foi ele que trouxe o smoking para o vestuário feminino. Não existia, ele se apropriou do vestiário masculino e trouxe para o feminino. O trench coat, que na época se chama gabardina, também foi criação do Jean Paul Gaultier. Que bacana, Tatiana. Bom, isso foram 10 dias de respirando moda. Só moda. É muito, muito, muito interessante. Que legal. Foi uma experiência e um conhecimento, assim, inominável. Foi uma imersão mesmo, né? De mudar a cabeça da pessoa em relação às tendências de moda, enfim, ao mercado como um todo. Não, às vezes a gente pergunta por que é tão caro? Tem toda uma história por trás, realmente. Muito bom, gente. Então, olha aí, ó. Fica a dica, né? Vamos para Paris para fazer uma imersão em moda. Não, mas é claro, nem sempre dá para ir para Paris fazer uma imersão em moda, mas dá sim para conhecer a história por trás das marcas e não só as marcas internacionais, as marcas nacionais e locais, enfim. Porque é tão legal quando a gente sabe que está usando, vestindo algo que nos representa também pela sua história. Sim, a gente valoriza muito mais. Seja nacional ou internacional, a gente valoriza muito mais. Nós temos aqui estilistas maravilhosos aqui no Brasil. Então fica a dica aí que sempre tem algo mais por descobrir na moda. Bom, a gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. E agora é a hora do nosso look do dia, e já que a Tatiana acabou de dizer que eu estava homenageando Elsa Schiaparelli de preto e rosa, gostei muito dessa combinação, lembrando que o preto dá um pouco mais de sobriedade para esse tom de rosa que é super cheguei, né? Rosa pink, rosa chiclete, rosa Barbie, chame do que quiser. Bom, vamos lá para os pés então. Vou explicar por que eu tô de tênis meia, tá? Estão vendo até que minha canela tá inchadinha ali, apertada, olha só. Então, tô com tênis meia, gente, porque além de ser extremamente confortável, eu hoje botei um vestido que é
curto, bem curto, subiu mais o comprimento em função da barriga, né? Daí já deu aquela subidinha e eu pensei, vou botar um sapato sem salto, especialmente um tênis que é muito informal e despojado, para dar uma equilibrada no comprimento da saia. O que aconteceria se eu tivesse posto um salto alto, gente? Eu ia ficar um pouquinho demais, correndo o risco de abusar em sensualidade, ficar com uma carinha meio piriguete, não era o meu objetivo hoje. Então, botei um cardigan por cima, tô super informal, apesar do comprimento e da cor, cheguei zona do vestido. Então, essa é uma dica que eu dou, sempre equilibrem, harmonizem, façam mistura de estilo, que aí o risco é bem melhor de deixar neutro. Vamos para o nosso Drops de moda hoje e a peça do dia é o kimono, uma terceira peça que tem que ter no armário e dar um toque, ó, sensacional. E já estou aqui com os meus óculos. Esse óculos aqui cheguei também, né? Óculos branco, uma armação branca, chama bastante atenção, mas fica um arraso, né? Puro charme. Esse aqui é da Center Ótica, que vocês já sabem. Tem 20% de desconto. Quem for lá e disser que assistiu no Virou Moda, então, em qualquer armação, e eu tô devendo sim os óculos masculinos, porque os meninos também têm direito a esse desconto, tá? Sobre todas as armações. Esse branco tá sensacional, tá? Fica aqui uma dica, os mais escuros, eles acabam sendo mais discretos do que os claros. Mas, para quem gosta de um acessório de impacto, tá aí uma ótima opção. Então, tem aqui outros, ó, para vocês verem, eu sou apaixonada por esse vermelhinho aqui, que vocês já me viram várias vezes com ele. Tem os mais discretos, os mais fashionistas, tem para tudo que é gosto, gente. Então fica a dica lá na Center Ótica, no Hospital Mãe de Deus Center, aquele da Carlos Gomes, na Soledade, no térreo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Vou tirar aqui para olhar bem para vocês, deixar um beijo para minha audiência. Aguardar que estamos de volta amanhã ao vivo e agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Beijo!